Acho que nenhuma discussão que a gente faz no Brasil, é impossível a gente não falar de racismo. Assim, se o racismo estrutura todas as relações sociais, é impossível falar de economia sem falar de racismo, é impossível a gente falar de política sem falar de racismo. O racismo, ele está em todas as esferas, ele não é só social, não, ele é econômico, interfere nas relações profissionais, nas relações sociais. E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, o assunto de hoje é racismo institucional e políticas afirmativas, que não se resumem a cotas raciais, como muita gente pensa. E antes de entrar nesse assunto em especial, eu vou trazer o contexto em que essas ações se fazem necessárias aqui no Brasil. Por isso, eu convidei a promotora de justiça Lívia Vaz. Ela é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público da Bahia. Doutora, seja bem-vinda ao canal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É o seguinte, a gente sabe que o racismo no Brasil, ele se manifesta a partir da identificação dos traços de negritude, né? Ou seja, a pele escura, o cabelo crespo, o nariz grande, achatado, lábios grossos, enfim. É a discriminação pelo fenótipo. E essa ótica, ela perpassa todas as relações sociais no Brasil e nas instituições não é diferente. Aliás, as instituições, elas reproduzem o racismo na medida em que são formadas por grupos hegemônicos. Esse racismo institucional, importante que se diga, e a ONU já reconheceu, que no Brasil ele realmente é estrutural, perpassa todas as relações de poder da sociedade. E o que é esse racismo institucional? É a reprodução pelas instituições, sejam instituições públicas, privadas, o Estado, o sistema de justiça, reproduz essa hierarquização racial da sociedade. Nós sabemos, nas estatísticas, que nós temos uma pirâmide muito clara, que é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então essa pirâmide se reflete também nas instituições. É só você verificar, por exemplo, nos espaços de poder, quantas mulheres vereadoras em Salvador nós temos, né? Nós temos 53,4% de mulheres na população de Salvador, somente 8 vereadoras. Quantas dessas vereadoras são mulheres negras? Então nós percebemos realmente em todos os espaços das relações sociais subrepresentação da população negra e, pelo contrário, a sobre-representação nas periferias, nas cadeias públicas, no sistema penitenciário. Pois é, em 1951, o Congresso Brasileiro aprovou a lei que tornava contravenção, qualquer prática associada à discriminação de raça e de cor. Foi o início da criminalização do racismo no Brasil. E aí, com o tempo, com a luta de muita gente, incluindo Benedita da Silva, Paulo Paim, Alberto Caol, houve outras leis também, que fizeram com que essa criminalização fosse aprofundada, como em 1989 a lei que tornou o racismo crime inafiançável e em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial. Só que mesmo com todos esses avanços do direito, ainda há muita dificuldade na punição do racismo, porque em muitos casos, por mais evidentes que sejam, as autoridades não reconhecem esse crime como tal. E aí eu pergunto como é que o Ministério Público atua para buscar que esses crimes sejam reconhecidos, sejam punidos adequadamente. E quais são as dificuldades também que são encontradas nesse trabalho? Quando eu ingressei nesse grupo, trabalhando com discriminação racial, racismo, em combate a essas práticas, eu percebi que seguramente mais de 70% dos casos registrados pelas delegacias de polícia eram registrados equivocadamente. Então, ao invés de se tipificar como injúria racial, como injúria por motivo religioso, como racismo religioso, discriminação racial, que são crimes mais graves, que, portanto, não cabe ainda no juizado especial, ao invés de se instaurar um inquérito policial, que é o que a lei determina, se encaminhava para os juizados especiais criminais. O que acontecia? Demorava mais ou menos um ano para ter pauta de audiência nesses juizados. Quando tinha audiência, o promotor e o juiz se apercebiam de que não se tratava de crime de competência dos juizados. Retorno da delegacia de polícia para instaurar inquérito policial e muitas vezes as provas já se perderam. As testemunhas não são mais encontradas, não se lembram mais dos fatos, gera uma impunidade desse tipo de crime. Então, atento a isso, o Ministério Público expediu uma recomendação para a Polícia Civil, no sentido de que orientasse os delegados de polícia para a correta tipificação desses crimes. E nós já estamos vendo um resultado
porque já foi expedida uma circular para todos os delegados e a Polícia Civil está elaborando um curso, né, para os agentes de polícia e delegados nesse sentido. Então isso já é um bom começo para que se realmente consiga se punir esses crimes. Nós lançamos uma cartilha chamada Racismo Começa com Ofensa, Termina com Justiça. Então essa cartilha traz um passo a passo para o cidadão que sofre essa injúria racial, esse racismo, discriminação racial ou intolerância religiosa, de como proceder. São crimes, inclusive, importante que se diga, que cabe prisão em flagrante. Então, se estiver ocorrendo a situação, o cidadão pode acionar a polícia militar, que tem que levar o autor do crime em frente delito. É importante essa capacitação que vai haver na polícia, porque em muitos casos de racismo não existe nem a menção da palavra negro, mas a pessoa negra, ela é discriminada por ser negra e ela sabe disso, todo mundo sabe disso. Então isso torna também mais difícil, né, a apuração. Uma das recomendações que há nessa cartilha é que verifiquem antes de assinar o registro da ocorrência que está escrito ali, porque muitas vezes é retirado ou não é mencionado justamente a parte racial. Então é importantíssimo que fique configurado realmente o crime racial para a correta tipificação. O direito brasileiro e o Estado brasileiro também se esbarram ainda nessas dificuldades para punir o racismo, mas por outro lado está havendo também um esforço muito grande dentro do conceito de reparação. Como é que a gente pode entender esse conceito e a aplicação disso na nossa sociedade? É engraçado, as pessoas ainda falam, né? Porque o Dia da Consciência Negra, as cotas raciais, elas violam o mérito. Nós não podemos falar na nossa sociedade brasileira, né, nesse contexto histórico de racismo, de 300 anos de escravidão. Nós não podemos falar em meritocracia pura. Nós temos que lutar com as mesmas armas, com as mesmas oportunidades. Então, a política de ação afirmativa tem justamente fazer isso. E uma das principais que tem sido as cotas raciais nas universidades e agora mais recentemente nos concursos públicos. Né? Então, isso vem a garantir realmente essa representatividade da população negra em espaços de poder que são de acesso difícil. Inclusive, quando na primeira vez na história do nosso país nós temos um direito, um benefício como esse em ser negro, né? Aí surgem aqueles que nós chamamos de afroconvenientes, começam a se autodeclarar negros quando nunca se autodeclararam e nunca sofreram qualquer tipo de discriminação e nem são potenciais vítimas de discriminação racial. Aí resgatam a avó, tataravó. Só que a gente sabe, como a gente falou aqui, né, no começo dessa conversa, que é na pele que a gente sente. Então, por mais que a pessoa tenha a ascendência, como todos os brasileiros têm, não adianta afirmar isso na hora de prestar um concurso público, né, porque é que realmente se diz a afroconveniência. E aí, como é que está essa discussão e essa luta, né, contra isso? A autodeclaração não é absoluta. Então, nesse contexto de fraudes, nós temos que ter uma complementação a essa autodeclaração, que é uma verificação com uma comissão, que irá validar ou não aquela autodeclaração racial. A discriminação racial em si, ela se dá muito mais pela forma como você é vista na sociedade do que pela forma como você ela declara. Eu costumo dizer que se, por exemplo, eu hoje, ou você, passarmos a dizer, nos autodeclararmos como pessoas brancas, nós não vamos deixar de sofrer toda a discriminação racial que nós sabemos que vivemos e sofremos na nossa sociedade. Tem gente que não entende a política de reserva de cotas. Tem gente que defende, por exemplo, as cotas sociais como uma forma de atender a população pobre de uma forma mais ampla, ou não entende o fato de uma pessoa negra de origem abastada, que tenha tido oportunidade de estudos, a concorrer em concursos públicos pelas cotas raciais. Como a senhora vê essa questão e como explicar isso enquanto uma política necessária no nosso país? A cota social, ela é maior, mas ela prevê a inclusão social. A inclusão racial é um outro objetivo que também deve ser perseguido, porque nós sabemos que há, no contexto brasileiro, vulnerabilidades sobrepostas. Então, uma coisa é você ser de classe pobre, digamos, outra coisa é você ser pobre e negro, outra coisa é você ser pobre, negro e mulher, né? Você pode ser mulher trans, nordestina, né? Cultuar religiões de matriz africana. Então, tudo isso são vulnerabilidades sobrepostas que as políticas públicas têm que observar. Dentro dessa discussão que está havendo no conceito de reparação, como é que a senhora avalia o estágio atual de avanços, assim, o que houve de positivo também? Ainda temos muito a avançar, porque se formos verificar, por exemplo, essa ausência de fiscalização, que até agora não vinha sendo feita, muitas pessoas brancas entraram pelas cotas raciais. Então, realmente, não houve um incremento que a legislação pretendia que houvesse e que o movimento negro pretendia que houvesse. Então, é uma outra etapa já. Porque não é só garantir o acesso, mas também a permanência e acompanhar esse grupo que entra e que sofre discriminação dentro da academia também. Nós sabemos que durante a graduação ocorrem outros filtros raciais, outros mecanismos que acabam excluindo essas pessoas que conseguiram ingressar na graduação e não conseguem alçar esse voo para pós-graduação. Então, a Universidade Federal
também na pós-graduação. Temos muito a caminhar, como foi dito aqui, mas o importante é que estamos em luta, estamos em mobilização para garantir nossos direitos, né, com a população negra que foi tão discriminada, foi e é tão discriminada na nossa sociedade. Então eu agradeço muito pelo seu trabalho também no Ministério Público e por ter aceitado o convite para conversar com a gente aqui no canal VRA. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que essas informações precisam ser realmente difundidas e a população negra da Bahia no Brasil, eu digo, nem um passo atrás. A gente tem que caminhar, continuar caminhando para frente. Exatamente.